era o segurança, era alguém perguntando, mas a negrinha vai. Então fica muito forte isso na gente, né? Essa coisa de não poder entrar, de passar pela porta do fundo, não pode estar nos clubes, não pode não sei o quê. Eu escrevia muita coisa, foram várias pessoas que iam atrás de mim. Eu lembro que tinha um papel que ela rasgava. Ela rasgava tudo assim, eu retrato isso também na poesia da Carolina Maria de Jesus, que eu escrevi para nós duas. Então hoje estou no salto alto, vestido decotado, meio curto, com babado, estou na sala de estar, no meu sofá veludado, porque sou Carolina, feminina e poesia. Sou a Carolina, escrevo desde menina. Meus textos foram rasgados, amassados no teatro. Foram tantas demissões pelas bandas nazinas. Fugi da casa da patroa, porque vassoura eu não quero mais. Agora, a caneta é meu troféu. Borda as palavras do papel e é tudo que eu quero dizer. Gente, é um vídeo bem pequenininho. Oh, desculpa. Deixa eu parar aqui. É um vídeo bem pequenininho. Eu não sei, né? Geralmente o Meet, quando a gente faz essa transmissão pelo YouTube, eles estão com essa encrenca, né? Dos direitos autorais, deve ter sido isso. Mas esse link desse vídeo, ele tá aí no material, e que eu vou repassar para vocês, e que vocês poderão, né? Ouvir outra vez. E tem vários nesse canal, né? Várias experiências de sucesso. Mas a gente traz, qual é o objetivo da gente abrir a nossa conversa aqui, né? Com essa fala tão potente, né? De uma mulher negra, pobre, né? Que tem na sua história de vida o trabalho como doméstica, e que viveu esses tempos, né, de rejeição e de preconceito, né, exatamente pela condição da profissão, da cor, do gênero, né, enfim. Então, assim, é muito bacana, por quê? Porque a gente traz aí elementos da história dos nossos estudantes da EJA, né? Então, foi com essa perspectiva que nós trouxemos aí essa fala, tá? Ela escreve junto com a Carolina, né, não sei se vocês já leram, né, o texto, o livro da Carolina. Então, assim, é um livro que nos tira do lugar, né? Inclusive, é um livro que deve ter na escola da educação de jovens e adultos, porque são textos, né, que falam muito com eles, né? Então, pode ser bem potente esse material de leitura nas escolas de vocês. Bom, essa nossa conversa, ela não vai ser uma conversa muito longa. Isso, Quarto de Despejo. Obrigada, Lenice, eu estava aqui tentando lembrar o título. Ela não vai ser uma conversa muito longa, tá? Ela vai ser uma conversa bem objetiva e ela vai passar por esses 4 pontos, tá? Primeiro, nós vamos falar de nós um pouquinho, né? Nossos saberes enquanto educadores e enquanto também público da EJA, né? Problematizando esses saberes que nós trazemos, né? Problematizando em contextos, porque a política de currículo e tudo que nós temos vivenciado nesse processo de educação e de formação, dentro desse movimento aí das metodologias ativas, o ensino por problema, ele tem sido a grande possibilidade da gente fazer melhor, diferente e melhor, né, do que aquele ensino de transmissão, como nós falamos lá na sexta-feira. Depois a gente vai fazer uma conexão com os fundamentos e princípios que sustentam essa praxis, essa nossa praxis, né? Essa nossa ação situada. Ação situada significa, eu estou querendo dizer que a ação da escola, uma ação pedagógica situada numa determinada escola. Uma ação
pedagógica numa escola Jânio Quadros que funciona no centro, né, do município Presidente Jânio Quadros, pode ser diferente de uma ação de uma escola situada na zona rural ou num bairro mais afastado do centro urbano. Então, cada escola, cada professor, cada sala de aula é uma praxis diferente. E depois a gente encerra consolidando todos esses saberes que foram circulados por aqui, tá? Essa é a nossa intenção, mas também estou aqui aberta para o diálogo, para o debate, e se tiver aqui alguma coisa que nós não contemplamos nessa nossa fala, estejam à vontade para que a gente possa retomar, certo? E se eu não souber, a gente pode marcar um segundo momento, porque eu vou precisar estudar, se vocês me trouxerem questões que eu não saiba nesse momento, não tem problema, porque eu não sei de tudo, eu vou estudar e depois a gente se reencontra para eu poder ajudar vocês melhor, tá? Nós, quem somos? Então, essa é a primeira pergunta, né, gente? É o nosso primeiro problema, que a gente está falando aqui numa perspectiva de um trabalho por projetos, né? E projetos no sentido da gente responder perguntas, né? Respondendo perguntas, questiona e tenta resolver esses problemas, tá? Então, a nossa primeira questão é, nós educadores, quem somos? E o que esperamos da docência nessa modalidade educacional? Quem começa? Abrindo aí os microfones, quem tiver com a internet mais sustentada pode abrir a câmera também. Uma coisa a gente já sabe, todos nós somos educadores, né? Educadores que em algum momento a gente está na direção, em outro momento a gente está na coordenação, em outro momento a gente está na gestão da educação do município, que é no espaço da secretaria, vendo todo, mas ainda assim somos educadores. Quem somos enquanto educadores? E o que nós esperamos da docência nessa modalidade educacional? O que vocês esperam enquanto docentes? O que vocês esperam do trabalho de vocês? Pode usar o chat também, tá? Vou abrir aqui o chat, porque quem não quiser abrir o microfone, pode ficar à vontade aí para dialogar aqui com a gente. Nós, educadores, quem somos e o que esperamos da docência nessa modalidade educacional? Ninguém? Acho que umas 3 ou 4 pessoas entraram agora, a gente dá o bom dia para vocês que entraram agora, e convidamos vocês a participar aqui desse diálogo com a gente. Nesse nosso diálogo, primeiro diálogo, a gente trouxe aqui uma questão, né, como problema, para a gente poder pensar. E seria o seguinte, nós somos educadores, isso nós já sabemos. Agora, quem somos enquanto educadores? E o que esperamos da docência nessa modalidade educacional? O que vocês esperam do trabalho de vocês? Com as turmas da educação de pessoas jovens e adultos. Viviane começou aqui, vamos lá. Eu espero, né, Vi? Dinamismo, motivação. Acredito ser primordial para realizar um trabalho. Ok. Estar motivado, eu também creio, né, que é fundante. Eu preciso ter vontade. Motivação é isso, é algo que é subjetivo. Motivação é algo interno. Ninguém me motiva. Ninguém. Só eu me motivo. Né? Claro que o que está ao meu redor vai me alimentar nesse processo de motivação. Certo? Como assim, Zuma? Bom, eu estou aqui num grupo que agora nós somos 37 pessoas, tudo bem, menos 2, mas ninguém fala, ninguém participa. Eu estou aqui extremamente motivada, acordei cedo, botei meu batom, pintei meu cabelo, me organizei para receber vocês. Se vocês não participam, a minha motivação, ela vai se encolhendo.
Mas se vocês participam, a minha motivação vai crescendo, ou seja, é interno, mas o externo também me provoca, né? Eu acho que é isso aí que a colega está trazendo para nós. Deixa eu voltar aqui no chat. Nós tivemos aqui mais participações. Vamos lá. Foi a Viviane, né? Então, um trabalho de motivação, a Dailde coloca, onde os afazeres do dia a dia não sejam obstáculos. Sim, os trabalhos do dia a dia. Não sei exatamente, Adailde, o que você se reporta, né? Porque, assim, agora, nesse momento, eu posso entender aqui que você está trazendo a situação que os educadores estão. Nós estamos em casa, e em casa nós estamos, ao mesmo tempo, cuidando, principalmente as mulheres, né? Nós, mulheres, a gente faz a comida, a gente arruma a casa, a gente põe a máquina para bater, a gente tem que tirar a roupa da máquina para estender, a gente atende o telefone, a gente responde e-mail, tem até no Instagram também, né, e no Facebook também, esses vídeos rapidinhos que tá falando isso, né, e quanta coisa a gente tem no dia a dia para fazer e ainda tem o nosso trabalho, né. No vídeo, a mulher chega a falar, né, que tem até a cueca do marido para comprar, né, você vê quanta coisa tem para a gente fazer. E aí, a Dailde traz uma reflexão que é muito importante, né? Não seja obstáculo. Então, assim, a gente precisa entender que nós estamos num momento atípico, porque nós estamos exercendo o nosso papel em casa, e em casa junto com tantas outros afazeres, e que aí agora a gente precisa ter uma disciplina, uma organização, né, um autocontrole para a gente não se perder no processo, né? Então, se eu estou aqui na minha casa, eu preciso separar as coisas. Quem está aqui ao meu redor, né, precisa compreender isso. Olha, de tal hora a tal hora eu tenho isso e estou com porta fechada. Então, aqui não tem marido, não tem filho, não tem neto, não tem cachorro, não tem passarinho, né? Então, a Dailde traz uma reflexão muito importante aí nesse cenário. A Helenice, vamos ver o que a Helenice nos coloca aqui. Vai. Aconteceu algo aqui que eu fiz bobagem. Helenice diz, sou uma eterna aprendiz. Espero que essa modalidade de ensino seja humanizada, eficiente e que todos tenham determinação e vontade de aprender. Bom, o ensino, né, uma modalidade de ensino seja humanizada. Então, para mim, Helenice, eu já ganhei aqui a minha manhã, né, porque não só para essa modalidade, mas para toda a situação, né, de relação educador, professor, escola, diretor, coordenador, né, educação pública, ela precisa ser humanizada, certo? Ela precisa ser humanizada. Então, a gente vai para a escola exatamente para aprender a ser humano, porque nós nascemos humanos, mas a nossa humanidade, ela não nasce pronta. A nossa humanidade, ela é desenvolvida, tá certo? E todos têm uma determinação e vontade de aprender. Geralmente, a vontade, aí já traz, né, o que nós já falamos, tá ligada a essa motivação. Para que aprender? Eu vou aprender para quê? Então, tem que ter sentido, né? Bacana, Helenice, você traz uma palavrinha aí que vai ser fundamental para a nossa conversa que vai seguir. Sentido. Se eu não vejo sentido naquilo que eu estou fazendo, né, eu vou parar de fazer. A escola, Dailde novamente, deverá ser motivada para os alunos desse público, não desanime diante de tanto trabalho. Foi sobre isso, exato. Então, assim, para que o nosso público, para que os nossos estudantes, né, não se desanime, o nosso trabalho tem que ter sentido. Aquilo que a gente vai oportunizar para eles precisa ter sentido. Porque se eles não conseguem ver sentido, eles vão embora. Porque a vida não para, né? Eles precisam comer, eles precisam sobreviver, eles precisam viver, eles precisam criar os filhos, eles precisam trabalhar, eles precisam de um monte de coisa.
E se essa escola não tiver sentido, eles vão embora, né? Porque não dá para ficar aqui. Bom, gente, obrigada aí pela participação de vocês, tá? Mas nós temos mais questões, não foi apenas essa aqui. Nós temos agora mais 3 questões, tá? Que eu vou precisar novamente da participação de vocês. Pode ser pelo microfone, quem quiser abrir, pode ser pelo chat, como a gente já começou aqui, tá? E as questões agora são: quem são os meus educandos que chegam na EJA? Como eles chegam? O que eles querem da escola? Quais são as expectativas dele? Né? Vamos lá. O que mais aqui que a gente tem? Nossa, esse tanto aqui eu parei a Daílde achando que tinha terminado. A Beatriz trouxe trazer um ensino adequado com significado para esses alunos, onde possam fazer com que eles se sintam acolhidos e trazer significado para o ensino. Perfeito, proporcionar uma aprendizagem significativa, bacana, trazendo significado. Devemos considerar as vivências e experiências dos nossos alunos, beleza. Nós somos a ponte entre os alunos e o conhecimento, precisamos respeitar o tempo, a trajetória, a faixa etária dos alunos, são essenciais para lidar com todos, e especialmente com aqueles que retornam à escola em sua vida adulta. Mônica, são muitos desafios, porém precisamos estar motivados e abertos às novas experiências. Isso, perfeito. Então, quem são os nossos educandos? Alguns de vocês já começaram a trazer aí, né? Muitas vezes são pessoas já adultas, né? Ou até idosas, que resolveram voltar para a escola. Outros são muito jovens, né? Que pela escola regular, num ritmo de insucesso na escola, né, vão sendo reprovados, o tempo passa e aí eles vêm para essa modalidade, né. Agora, por exemplo, nesses 2 anos pandêmicos que nós passamos, com as escolas fechadas, esse número vai aumentar, tá? Então, se hoje, né, a Bahia, ela já é o primeiro estado do Brasil, a Bahia ocupa a primeira posição no estado brasileiro de um estado com o maior número de analfabetos, depois dessa pandemia, com certeza, daqui a 3, 4 anos, eu não vou colocar 5, 3, 4 anos, esse número triplicar. Para nós, já vai triplicar. Certo? Então, é muito importante a gente pensar sobre isso. O projeto político das escolas que atendem a essa modalidade precisa estar muito atento sobre isso, tá? Como eles chegam para a escola? Também, nessa conversa, algumas questões já apareceram aqui, né? Nas entrelinhas do que vocês trazem no chat. Eles chegam porque precisa de um certificado para concorrer a uma vaga de emprego, principalmente no campo aí da construção civil, né? Ou outro qualquer. Eles chegam também com a autoestima mobilizada, né, para ascender essa autoestima, para aumentar essa autoestima, e aí eles querem uma melhoria na vida, né, então, por exemplo, uma manicure que quer abrir o seu próprio negócio, abre o seu MEI, né, microempreendedor, abre o seu local, precisa ter aquele local, né, com o mínimo de dizer assim, olha, eu tenho aqui o ensino fundamental, né? Ou eu tenho aqui o ensino médio, então isso é muito importante para elas, né? A Elisângela está trazendo aqui, são perfis, a Beatriz, né? São perfis de pessoas que buscam um novo sentido para a sua vida, levando em consideração as demandas da sociedade e do mercado de trabalho. São educandos que retornam à escola em busca do resgate do sonho que ficou estacionado no tempo. Perfeito. Né? A Mônica, são muitos desafios, porém precisa estar motivado. Já lemos essa, ok? Então, eles chegam com essa expectativa, né? Eles querem algo melhor para eles. Contudo, a escola precisa
não fazer isso que a gente está fazendo aqui, né? Pegando a nossa experiência, pegando os nossos sentidos e estão trazendo algo aqui que a gente já viu no ano passado, que a gente já viu nesses anos de trajetória que a gente vem sendo professor ou professora da EJA. É muito importante que a cada ano, ou até mesmo 3 vezes ano, a gente conversa sobre isso com os nossos estudantes, porque a gente precisa falar, não, aliás, não somos nós que devemos falar, nós devemos escutar. E fazer essas perguntas para os nossos estudantes é muito importante para direcionar o nosso trabalho, certo? Quem são vocês? Como que vocês chegaram aqui? O que vocês querem dessa escola? Né? Então, essa pergunta, nós precisamos fazer para o nosso estudante. Na hora que ele chega na escola, seria interessante que quem recebesse na matrícula já tivesse essas 3 questões prontas para já, no ato da matrícula, pegar. Quando chegasse na sala de aula, o professor já leu isso. Quando chegasse lá diante do estudante, novamente o professor fazer essas perguntas, até para contrastar, né? O que o aluno está ali respondendo, olho no olho, e o que ele respondeu no ato da matrícula. 2 meses depois, de novo, essas perguntas na mesa, porque são essas respostas reais e não hipotéticas, como as que nós estamos fazendo aqui agora, respostas hipotéticas. Por quê? Porque isso foi para um determinado ano, foi para uma determinada turma. E a minha turma real, qual é? Né? Então, para ter respostas reais, para que a gente possa, a partir delas, pensar sobre o projeto de escola. Tá? Elisângela, são educandos que retomam a escola em busca do... Assim, já li. Helenice, geralmente são jovens que desistiram da escola por várias questões, inclusive porque precisam trabalhar para ajudar os pais. Mulheres que constroem família, casam, têm filhos e depois de algum tempo retornam para a escola. Exato. Todas essas questões, elas são legítimas, todas essas respostas que estão trazendo, elas são legítimas, mas, como eu disse, a gente está fazendo aqui como um exercício. Só que esse exercício, ele precisa ser real, na sala. Ele precisa ser real, né? Junto com o professor e com o estudante da EJA. Antônio Aguiar. São pessoas que, diante da demanda do dia a dia, não conseguem dar seguimento aos estudos. Ok. Obrigado, gente. É isso aí. Mas não vamos parar por aqui, tá? Nós temos mais questões. Mas antes de eu fazer a próxima questão, a gente vai já resumindo, né? Ou seja, são sujeitos da educação de jovens e adultos, ou como no referencial de vocês, são sujeitos da educação de pessoas jovens e adultas, aqueles que não tiveram passagens anteriores pela escola, ou ainda aqueles que não conseguiram acompanhar e ou concluir a educação fundamental, evadindo da escola pela necessidade do trabalho ou por histórias margeadas pela exclusão de raça, etnia, gênero, questões geracionais, de opressão, etc. Tá? Ou até mesmo aquelas questões produzidas pela própria escola. Tá? Quando a gente não tem um projeto pedagógico de escola eficiente, seguro, maduro, potente. Tá? E aí a gente faz apenas uma reprodução do que eu faria lá no ensino fundamental, certo? Então, a mesma metodologia eu utilizo para a sala da educação de pessoas jovens e adultos, e aí não vai rolar, porque a escola, né, da EJA, da educação de pessoas jovens e adultas, ela deve ter o mesmo currículo. A base é para todas, DCRB para todas as etapas. O referencial curricular, né, do município de vocês para todas as etapas. Todos têm o mesmo direito. O que muda, Zuma? O que muda no currículo da EJA? Muda o tempo, muda a forma, muda a metodologia. Né? Por quê? Porque tem que ter a característica daquelas pessoas. Tá? Por isso que a gente está falando de política de currículo, porque o currículo, de verdade, ele só vai se efetivar na escola. Então, a minha ação é diferente no ensino
fundamental para a sala de EJA, tá? A forma de organizar o meu trabalho é diferente. O que tem que aprender é o mesmo. Eles têm os mesmos direitos de aprender o que o ensino regular tem, certo? Agora, o tempo é que é diferente. A forma de organizar esses conteúdos que são diferentes. Ainda, são sujeitos da educação de pessoas jovens e adultas, e idosas, adolescentes, jovens, adultos e idosos, homens e mulheres que lutam pela sobrevivência nas cidades e ou nos campos. Em sua maior parte, os sujeitos da EJA são negros e, em especial, mulheres negras. São moradoras e moradores de localidades populares, operários, operárias, assalariados. Também são trabalhadores e trabalhadoras de atividades informais, vinculadas ao comércio e ao setor doméstico. Olha quanta coisa bacana que a gente consegue abstrair, né, dessa realidade. Então, gente, aqui tem elementos importantíssimos para a gente poder organizar o nosso trabalho. Beatriz, Paulo Freire já dizia que a educação de jovens e adultos é e deve ser diferente da educação regular. A forma, né? Eles têm os mesmos direitos, eles têm as mesmas, vamos dizer, eles são sujeitos de direitos. Agora, a forma é diferente, certo? A forma como eles são conduzidos nesse processo que é bem diferente, né? Pela maturidade que eles já têm, pela potência de conhecimento que eles já trazem. Então, a gente precisa, né, dar essa devida atenção e esse devido cuidado nesse projeto de escola, né, para a educação de jovens e adultos e idosos. Bom, eu no início coloquei aqui um link para todos nós, né, que foi um link de um texto, de um fragmento do texto que eu peguei do referencial de vocês. Não sei se quem chegou aqui cedão junto comigo, né, já conseguiu fazer essa leitura, mas muita gente chegou agora, e o que é que nós vamos fazer? Eu vou colocar o link aqui, tá? E aí nós vamos juntos fazer a leitura desse texto. Esse texto, ele é o texto do documento de vocês. Eu não sei onde é que eu estava com a cabeça, né, que eu coloquei Presidente Tancredo Neves, que é outro município que tem como presidente, né, e no nome. E aí, mas me perdoe, foi o texto de vocês mesmo, tá? Presidente Jânio Quadros, é o texto referencial de vocês. Tem lá a página que vocês podem conferir. O que a gente quer com essa leitura? Tá? A gente vai ler aqui juntos. E o que a gente quer com essa leitura? Como? Eu quero uma resposta. A gente vai ler para responder, tá certo? O que a gente vai responder? Como os fundamentos do referencial curricular do seu município inspiram o trabalho educativo a ser realizado nas escolas que atendem à educação de jovens e adultos? Tá? Como que o que vocês escreveram nesse documento inspiram o trabalho na escola? E a escola, visto como um lugar social em que o currículo ganha sentido para os sujeitos dessa modalidade. Então, vamos lá, ler o texto? Eu vou parar o compartilhamento aqui, vou compartilhar o texto com vocês, para a gente poder fazer uma leitura coletiva, tá? Tela inteira. Aqui. Espero que todos estejam vendo. Vou tentar ampliar aqui um pouquinho para ficar o maior possível. Vocês estão vendo a minha tela? Bom, encontro formacional, educadores da IPEJAI, que seria uma leitura prévia, né? Que eu coloquei aqui no iniciozinho do nosso encontro.
Estamos aqui, gente, é presidente Jânio Quadros, me perdoem, por favor, me perdoem, mas é o documento de vocês, eu acho que já é a minha velhice, né, 60 anos não é brinquedo, não. E aí eu me confundi aqui, na hora que eu escrevi o presidente, fui lá para a região Cacaueira. Então, vocês escreveram esse documento em 2020, e no documento de vocês ele está lá na página 36 e 38, tá? E eu trouxe para cá. E fiz umas marcações. São essas marcações que nós vamos ler. Deixa eu receber alguém que está chegando aqui, desculpa. Pronto. São essas marcações que nós vamos prestar atenção para a gente poder responder a nossa questão aqui. O que é que tem aqui nesse texto que inspira o trabalho de vocês? Essa leitura, ela não deve ser feita só, esse exercício, na verdade, só aqui nesse momento não, tá? Todo documento, em cada lugar, etapa que você esteja na situação de professor, de diretor de coordenação pedagógica, é preciso que vocês leiam com esse intuito de fazer essas marcações e fazendo leituras para que vocês observem o que é que precisa melhorar no nosso documento. Né? Porque esse documento, gente, ele vai precisar ser revisitado, melhorado, reescrito, né? Porque um documento, ele não se escreve e ponto final, nunca a gente tem ponto final, nem no livro não é assim. Às vezes o autor faz várias edições do mesmo livro. Por quê? Porque ele vai fazendo melhorias no processo, tá? Então tá, vamos lá, deixa eu receber a Lídia para a gente voltar. E aqui a leitura é o seguinte: a educação de jovens, adultos e idosos, e aí vocês colocam EPJAI, mas aí essa educação de jovens, adultos e idosos, EPJAI, a sigla já não combina. Olha aí, isso é tudo a questão que a gente precisa estar atento para reconduzir a escrita do documento, tá certo? Então, seria, se o município deseja chamar não EJA, mas é PJAI, a gente precisa reorganizar isso aí, já marcar que precisa de uma correção. Educação de pessoas, jovens, adultas e idosos. Faltou o P de pessoas, tá? Então, a sigla precisa coincidir com o texto certinho. Constitui uma modalidade da educação básica inserida nas políticas públicas nacionais e visa assegurar aos jovens, adultos e idosos o direito à educação de qualidade, que atendam às suas especificidades. Gente, nós acabamos de fazer aqui o exercício com vocês, que foi um exercício da gente tentar identificar as especificidades desses nossos estudantes, certo? É um exercício que precisa ser feito todos os anos, permitindo o acesso ao conhecimento e ao exercício pleno da cidadania, de forma que eles proporcionem enfrentar os desafios da contemporaneidade. Aqui eu achei muito bacana, porque vocês têm aqui um ponto de chegada. Onde que a educação de jovens e adultos vai chegar? Vai chegar onde? No acesso ao conhecimento. E que eles possam ter o exercício pleno da cidadania. Ou seja, eles sabem transitar de um estado para o outro, né? Ler as informações básicas que eles precisam para exercer a cidadania deles. Então, é ler com profundidade, ler com qualidade, ler compreendendo, né? De forma que eles proporcionam enfrentar os desafios da contemporaneidade. Então, saibam utilizar o seu celular, né? Saibam fazer os movimentos financeiros, ou no caixa eletrônico, ou no próprio celular, que eles saibam entrar e sair dos determinados lugares, que eles saibam operar, se ele é um operário da oficina mecânica, que ele saiba operar, né? Como os carros novos exigem agora, que são todos computadorizados. Então, enfim, olha quanta coisa, né, que é de direito dos estudantes da EJA. Tem muita gente, muito professor, muita escola, né, que escreve, inclusive, lá no seu projeto político-pedagógico, que os estudantes, e que os estudantes da EJA, como ponto, vamos dizer assim, de chegada, a entrada na universidade. Colocam isso mesmo, né, como
com esse fim da EJA, sem nunca ter perguntado aos estudantes qual é a expectativa deles. De repente, a expectativa da chegada deles na universidade é uma expectativa legítima, nossa, deve ser, é um direito de todos. Mas a gente precisa perguntar para o cara se ele quer. Não é isso? E a gente não pode perder de vista isso, tá? Então, a gente precisa conduzir os processos, com muito foco no sujeito. Por isso que a colega, esqueci quem foi exatamente que disse, que precisa ser humanizado. E isso é humanizado, né? Então, assim, se eu pergunto, né, para a mulher negra, né, de 40, de 50 anos, que está na minha sala, qual é a sua expectativa? Por que você está aqui? O que você quer? E ela pode lhe dizer o seguinte, olha, eu quero um certificado aqui do ensino fundamental, porque eu quero abrir um MEI, e eu preciso colocar lá que eu tenho o ensino fundamental completo. Gente, isso é legítimo, isso é um desejo legítimo dela, né? E não é um desejo legítimo fazer com que ela esteja ali porque ela precisa passar no vestibular, tá? Então, assim, de repente tem outro que diz assim, ó, eu tô aqui nessa sala porque eu preciso passar no concurso público da prefeitura de Garis que vai ter esse ano. Gente, isso é legítimo, né? Então, para que a gente vai querer, né? O que cai no concurso público para os Garis? É isso que a gente precisa focar, e não o que é que vai cair na prova do Enem. Isso é uma consequência o que vai cair na prova do Enem. Certo? Então, esse fim que vocês colocaram aqui, ó, permitindo acesso ao conhecimento, ao exercício pleno da cidadania, de forma que eles proporcionam enfrentar os desafios da contemporaneidade. Mas é os desafios que eles estão vivenciando, passando e sentindo nesse momento, e não aquilo que eu acho que é para ser. Certo? Então, essa conversa é muito bacana. Bom, eu só vou ler as questões que eu marquei, para a gente poder, por conta do nosso tempo. Mas vocês estão convidados, né, a fazer uma leitura detalhada do texto de vocês aí. Seguindo aqui, né, aqui vocês trazem nesse parágrafo que eu não marquei por quê? Porque a gente acabou de conversar sobre isso, né? Quem são os estudantes que chegam? Configuram-se como aqueles que não tiveram passagem anterior pela escola, ou ainda aqueles que não conseguiram acompanhar e ou concluir a educação básica, né? Eu peguei daqui de vocês aqui já, para a gente dizer quem é o sujeito. Para que o ensino seja significativo para esse público, precisa-se ter uma visão abrangente que não exclua nenhum indivíduo e que os mesmos possam ser inseridos na sociedade. Então, nenhum a menos. Né? Se eu estou aqui dizendo que a gente é um ponto nosso, não excluir ninguém, eu não posso deixar nenhum a menos. E é o que mais acontece na EJA, é a evasão. Tá? Então, isso aqui é muito sério e vocês se comprometeram aqui com isso. Para mudar essa realidade, que é a de desigualdade, né, gente, o preconceito, que a fala do vídeo trouxe, o quanto que essa pessoa sofreu de preconceito, para mudar essa realidade, deve considerar o conhecimento prévio do aluno, valorizando e enfatizando as suas experiências, promovendo adequações aos estudos de acordo com a história de vida de cada sujeito. Lembra que eu pedi para vocês fazerem uma tarefa que foi exatamente colher um pouquinho da terra e dizer que significado aquela terra tinha para vocês? Né? Então, foi exatamente tentando tirar isso daqui que vocês escreveram do papel. Buscar o conhecimento prévio, né, do estudante. Foi isso que eu fiz com vocês. E vocês me deram um retorno que eu vou apresentar aqui para vocês daqui a pouco. Tá? Valorizando e enfatizando as suas experiências. Ou seja, o currículo vai ter uma conexão com as habilidades que vocês pontuaram lá no organizador curricular? Sim. Mas quem vai dizer qual e em que momento são os próprios estudantes, se eles forem ouvidos. O objetivo principal dessa modalidade é desenvolver atividades pedagógicas que assegurem o acesso
a permanência e, principalmente, o sucesso escolar dos alunos. Gente, o sucesso escolar dos alunos não está ligado simplesmente em ele aprovar, ele está aprovado. O sucesso significa a qualidade daquela aprovação. A qualidade daquela aprovação fez com que ele alterasse a sua realidade circundante. Certo? A qualidade do que ele aprendeu na escola mudou a vida dele. Porque muitos de nós somos aprovados da escola, mas não conseguimos sair do lugar. Por quê? Porque a gente não sabe de nada daquilo que a gente trouxe da escola. A gente não utiliza nada daquilo que a gente trouxe da escola para a nossa vida. Certo? Então, isso é muito importante. Bom, e aqui, visando, né, o alcance desse objetivo, são necessárias políticas governamentais efetivas, alocação adequada do orçamento, participação popular, inovações curriculares. Uma, por que você não marcou as ações, as políticas governamentais efetivas? Alocação adequada do orçamento. Por quê? Porque, geralmente, essa é uma questão que a lei já garante. A lei já garante. O que falta para isso aí ser exercido é a fiscalização do povo. É o povo participar dos processos decisórios. É o povo participar da sessão da Câmara. O povo que eu estou dizendo somos nós, professores, e os nossos estudantes, e os seus familiares, e toda a comunidade, de uma sessão da Câmara, por exemplo, que vai discutir um projeto, que vai aprovar o PPA. Daqui a pouco, vocês já estão nesse processo, o município está no processo de elaboração do seu PPA. Quem de nós sabe o que é isso? E os nossos alunos estão sabendo? As famílias estão sabendo que o PPA está sendo elaborado e daqui a pouco vai ser aprovado? Acho que tem até o mês que vem para ser aprovado. O que é o PPA? É o plano, é o orçamento dos municípios, é o orçamento do município. Não só da educação, mas de toda a gestão municipal. É onde os recursos serão empregados, né? Então, por isso que eu não grifei, porque isso a lei já nos garante. Deixa eu receber alguém que está chegando aqui. A lei já nos garante isso, certo? O gestor é sério, competente, isso vai estar posto, né? Mas o que cabe a nós? Na fiscalização, a participação para entender processos. Agora, eu grifei o que é nossa obrigação, inarredável. Inarredável. Nós não podemos nos distanciarmos do currículo, porque quem é responsável pelo currículo somos nós, professores, educadores, coordenadores pedagógicos. A escola é responsável pelo currículo. Nós precisamos olhar para esse nosso currículo e entender quais são as inovações que nós precisamos fazer nele. A inclusão, o respeito à diversidade, o pluralismo didático-pedagógico. Não existe só um meio, gente, da gente fazer o currículo acontecer, né? As metodologias ativas são trocentas. As teorias pedagógicas também. Então, assim, isso quem vai decidir é a escola. Mas a escola precisa conhecer toda essa diversidade, esse pluralismo didático-pedagógico para poder saber qual é aquele caminho que você vai escolher, certo? Bom, aqui a gente passa por uma descrição, né, de todo o processo histórico do município, de quem ele atende, como ele atende, em quais situações, e finaliza dizendo o seguinte: dessa forma, deve-se pensar na elaboração de um currículo para o município, de Presidente Jânio Quadros, que atenda às necessidades dos nossos alunos, que respeite e valorize os seus conhecimentos, suas práticas sociais e culturais, para que novos saberes sejam adquiridos através das diversas áreas do conhecimento no seu processo de escolarização. Que a educação dos jovens adultos e idosos tenha, por finalidade, propiciar o desenvolvimento integral, preparar o aluno para o acesso às competências básicas, facilitando sua inserção no mundo do trabalho, no ensino superior e, ao mesmo tempo, capacitando-o para interagir socialmente de forma sadia e responsável, dotando de criatividade e senso crítico para exercer a cidadania de forma plena e digna. Isso inclui ter consciência de que, ao ser transformado,
possa também transformar a sociedade em que vive. Olha só quantos elementos, né, bacanas. Então, assim, é uma escola, é um currículo que deve pensar na transformação pessoal desses sujeitos, né? Mas não é a escola que vai transformar o sujeito. A escola vai propiciar a autotransformação do sujeito, tá certo? E quando o sujeito se autotransforma, ele, consequentemente, altera a realidade na qual ele está, certo? Enfim, e aqui nós terminamos, né, essa partezinha. Tem algumas coisas para vocês revisarem aqui. Quando vocês estiverem lendo com muita atenção, vocês vão ver, tá? Como é que vocês vão, o que é exatamente que vocês precisam retomar aqui nesse processo. Bom, nenhuma questão no chat, mas eu dou uma paradinha aqui para vocês conversarem sobre isso que nós lemos. O que é que vocês acharam? Hein, gente? Algo a comentar? A concordar? A discordar? A pontuar como necessidade de refazer, de pensar? O que é que vocês me dizem aí disso que a gente leu? Como que vocês podem se inspirar para fazer essa educação de jovens e adultos? Oi? Tem alguém aí? Vocês estão aí, gente? Ah, Daílde, que bom. Ufa, não tá só, é muito bom. Obrigada, Elisângela. Obrigada, Daniela, Roberta, pelo retorno. Bacana. Então, a pergunta é essa, tá? Se vocês não quiserem responder agora, eu penso que vocês poderão responder na escola, tá? Numa roda de conversa entre vocês. O que temos nesse nosso referencial que inspira um trabalho educativo para os homens e mulheres, meninos e meninas da EJA. Certo? O que é que inspira vocês esse documento? Esse documento precisa ser melhorado? Esse texto precisa ser ampliado? Esse texto precisa ser reescrito? Tá? Então, fica aí essa tarefa para vocês, tá bom? Mas se quiserem discutir, conversar, estamos aqui. Vou seguir. Essa página eu deixei para a gente fazer as anotações, caso vocês queiram, tá? Mas se não quiserem agora, usem a página aí das anotações mais tarde. Bom, vou seguir e agora eu vou trazer alguns pontos, né, que aqui a gente está na conexão com os fundamentos e princípios que sustentam a prática pedagógica, a ação situada da EJA, a partir da legislação. A partir da legislação. Presidente Jânio Quadros, eu não sei, professor, o que foi exatamente que você quis, mas com relação ao texto, se foi com relação ao texto, presidente Jânio Quadros, eu realmente tenho me atrapalhado com o presidente Tancredo Neves, tá? Então, podem ir me corrigindo aí, que eu me aceito, né? Quando a gente está com essa troca, as ideias assim, confusas. Mas, enfim. E aí, a gente traz aqui a resolução do Conselho Estadual de Educação, a 239, né? Foi aprovada e homologada em 2011, que diz o seguinte, no artigo 3º, né? Os cursos de EJA, com avaliação no processo, deverão ter, inciso 3º, proposta curricular que se alicerce em princípios e eixos norteadores definidos nas diretrizes curriculares nacionais e considere a linha A identidade dos educandos e suas práticas sociais.
exatamente o que a gente acabou de falar para vocês, e que em elementos o texto de vocês também contemplam isso. Quem são os meus estudantes e o que eles fazem, que são as práticas sociais, né? A linha B, os conhecimentos escolares socialmente significativos. Ou seja, aquilo que a escola vai trabalhar, ensinar, mas não de uma forma transmissiva, deve ter significado para o estudante. Sem significado, não entra e não fica. É por isso que os meninos vão embora da escola, relacionando-os com os conhecimentos adquiridos pelos educandos na vida cidadã e no mundo do trabalho. O desenvolvimento de conhecimentos, habilidades, valores e posturas éticas. Então, isso, gente, a gente está trazendo essa resolução, né, e trazendo a diretriz nacional da EJA, porque é o seguinte, a base, ela reconhece essas normativas anteriores. Ela não altera, ela não revoga essas normativas anteriores. Então, a gente precisa estar lá, porque é lá que tem todos esses princípios e fundamentos, certo? Porque a base, ela não traz a especificidade de EJA, não traz a especificidade quilombola, não traz a especificidade da educação indígena, por exemplo. Por quê? Porque já existem esses documentos que trazem. E isso tudo está válido, certo? Então, a gente tem que ir buscar lá. E a Base Nacional Comum do currículo, que deverá contemplar ensino fundamental, que são os conhecimentos relativos à língua portuguesa, língua estrangeira moderna, arte, história, geografia, matemática e ciências. A EJA, para o trabalhador e para o noturno, não tem educação física, né? Isso vocês já sabem. A organização do currículo articulado com base nos temas geradores relativos à vida cidadã, abrangendo, dentre outros, saúde, sexualidade, direitos civis e políticos e sociais, trabalho, educação do consumidor e meio ambiente. Muitos desses temas já são contemplados lá nos temas integradores, intercurriculares, contemporâneos, o jeito que vocês desejam chamar, que nós trabalhamos na formação passada. Metodologias que considerem o pluralismo e a diversidade de concepções pedagógicas, interdisciplinaridade e a organização dos tempos e espaços. Vocês também contemplam isso no texto de vocês, ok? Então, tá tudo de acordo com a normativa, certo? Que eu penso que o texto de vocês precisa ampliar isso, deixando essas coisas mais claras, que dê conta do professor, da escola, na verdade, não só do professor, olhar, né, e ampliar no seu projeto político-pedagógico. Ainda, né, com a conexão com esses fundamentos e princípios, a gente traz a política de currículo nesse contexto. Então, a política de currículo nos encaminha para a formação integral do sujeito, estou quase que fazendo uma revisão aqui. O desenvolvimento e ampliação intelectual desse sujeito, a interação com as tecnologias digitais, a utilização de diferentes linguagens e compreensão, a valorização e fruição das diversas manifestações artísticas e culturais, profissionais, políticas, tendo como locus a vida cotidiana, a vida como ela é, a vida real. Certo? E não como a gente faz lá na educação infantil, que é trazer o dia do índio botando cocá de cartolina ou de Eva na cabeça dos meninos. Locus da vida cotidiana. O que é que ele faz? Trabalha numa oficina de bicicleta, é aquela oficina de bicicleta que vem fazer parte da nossa aula. Ele trabalha como manicure, é o espaço da manicure que vai fazer parte da nossa aula. Ele trabalha na oficina de carro, mecânica de carro, é aqui. Ele trabalha na agricultura, é aquilo que vem para a nossa sala de aula e é aquilo que vai ser o lastro do conhecimento. Valorização e utilização dos conhecimentos para entender e explicar e alterar a realidade. Vivência do protagonismo e autoria na vida pessoal, profissional e coletiva. Autoria, gente, autoria significa ser o protagonista, significa que eles vão autorar, né? Eles não vão copiar de lugar nenhum, eles vão autorar. Vai fazer um texto, vamos fazer o texto da vida como ela é,
né? Vamos escrever texto, vamos escrever lista, vamos aprender a escrever, não é alfabetizado, vamos aprender a escrever lista. Lista de quê? Pronto, das cores do esmalte que você trabalha, pronto, dos nomes dos parafusos com o qual você trabalha na oficina, do nome das plantas com a qual você cultiva, né? Então, trazer contexto, trazer autoria, trazer a vida deles para esse lugar. Bom, e aí tem o Furtado, né, o Júlio Furtado, que eu recomendo para vocês como uma leitura, porque ele é muito bacana, ele é muito potente, quando diz o seguinte, o que acontece com a aprendizagem? Como é que as pessoas aprendem? Para aprender, aprende de qualquer jeito, aprende simplesmente ouvindo Zuma falar? Não. A gente só aprende se a gente passa por cada etapa dessa que está aí, que o Júlio Furtado coloca de uma forma muito legal. Primeiro, eu aprendo com o meu sentido, com o meu sentimento, tem que tocar em mim, senão eu não aprendo. Esse tocar pode ser pelo contexto pelo qual eu trabalho, ou pode ser pelo que eu sinto, pelas minhas emoções. Eu preciso perceber, eu preciso ver, eu preciso enxergar. Aquilo precisa me atravessar para eu poder aprender. E aí eu compreendo, né? Eu compreendo e eu começo a argumentar. Aquilo passa a ser meu. Eu começo a autorar aquele conhecimento. Eu preciso definir, dizer o que é com as minhas palavras. Eu preciso argumentar. Ou seja, eu preciso discutir com alguém, eu preciso defender esse ponto de vista que eu aprendi agora. E aí, eu preciso colocar isso em prática, que é transformar a minha realidade. Olha que legal. Então, a aprendizagem, ela passa por todos esses processos, são 6 processos. Então, a minha aula, ou seja, o meu projeto de trabalho, a minha ação pedagógica, a minha sequência didática, seja lá o que eu chamo, o meu planejamento, a minha unidade, a minha semana de aula, meus 15 dias de aula, eu preciso dar conta dessas 6 etapas, gente. Se eu não der conta dessas 6 etapas, não houve aprendizagem, segundo o Júlio Furtado. Então, vamos lá. E aqui, nós pedimos para vocês fazerem uma atividade, né, que a gente chama de experiência do sensível. Faltou o do ali, tá? Experiência do sensível. Essa experiência do sensível, Zuma, o que ela significa? Ela significa que eu precisava tocar vocês. Eu precisava de um contexto, certo? E eu precisava tocar no emocional de vocês. Aí eu escolhi algo que é comum, que foi a terra. Não foi qualquer terra, foi a terra de Presidente Jânio Quadros. Eu poderia ter trazido a minha experiência com a minha terra, mas não seria. Eu não atingiria o meu objetivo, porque não importa a minha experiência, importa a experiência do meu estudante, da mulher, do homem, do idoso, da idosa, do menino, da menina, da EJA, certo? Eu poderia ter feito outras experiências, por exemplo, a experiência da sombra. Eu poderia ter feito a experiência da água. Eu poderia ter feito a experiência com a comida. Eu poderia ter feito a experiência com o trabalho. Eu poderia ter feito a experiência com qualquer outra situação, certo? Mas a gente escolheu simplesmente a experiência da Terra. Eu fiz com vocês a distância, porque a gente está distante. E assim vocês estão distantes dos estudantes de vocês também. Mas se a gente tivesse presencialmente, isso teria uma outra potência, tá? Então tá, o que foi que a gente pediu para vocês fazerem, né? Que agora a gente vai socializar. Primeiro, recolha uma pequena amostra de terra de um local que ele seja pessoalmente importante. De um local de Presidente Jânio Quadros, tá? Porque a terra do cemitério pode ter uma importância, a terra do meu quintal pode ter uma importância, a terra do caco, que eu tenho uma begônia bem linda, é uma importância. A terra onde fica a casa que eu moro tem uma importância. Então, assim, escolher esse local, né? Procurando usar toda a sua sensibilidade, olha o que eu estou trazendo, o sensível de vocês, a emoção, né? Eu trouxe a emoção de vocês. Eu poderia, ou se chamar vocês, os meus estudantes, né? Estética, que é a beleza,
né? Faça uma foto de uma pequena amostra de terra. Escreva um breve texto expressando todo o seu sentido e significado simbólico que essa terra tem para você. Faça um slide de um lado, colhe a foto, do outro escreva seu texto, não esqueça de assinar. Algumas pessoas não quiseram assinar, mas todas assinaram o e-mail que me mandaram. E aqui eu vou socializar com vocês o que foi que eu recebi, tá? A professora Jucimara, por exemplo, Alves Monteiro, eu recebi agora de manhã, quando eu abri o computador, eu vi o e-mail dela. O que ela está dizendo? Aqui tem a foto, ela pegou a foto, a terra, colocou sobre uma superfície e fez uma em forma de coração. Então, aqui, ela já mostra para mim, só pela foto, que pulsa um sentimento emocional, né, nesse punhado de terra que ela colocou aqui. E aí ela diz o seguinte: a terra é importantíssima, pois nos remete à nossa primeira experiência sobre sua importância e significado para a sobrevivência humana, onde o solo oferece toda a sua riqueza natural, como para plantio, assim mostrando que é tão essencial a sua grandeza, fortalecendo mais que a conscientização é fundamental para a conservação e cuidado do meio ambiente e que são primordiais para com o mesmo. Olha quanta coisa a gente abstrai aqui do texto, né, de conhecimentos e de saberes para serem desenvolvidos numa aula, né? Ela fala sobrevivência humana, ela traz solo, ela traz riqueza natural, ela traz plantio, ela traz conscientização, ela traz conservação, ela traz cuidado e ela traz meio ambiente. Tem saberes aqui, tem conteúdo aqui para a aula, gente? Da professora Jucimara? Sim? Aqui nós trazemos outro, da professora Larissa. A professora Larissa trouxe: não posso falar com propriedade em relação à EPEJAI, pois entro nesse universo, assim posso dizer agora. Entretanto, trago comigo a esperança e a responsabilidade para com aqueles que relatam com entusiasmo o retorno aos estudos depois de tanto tempo. Dentro desse pequeno relato, não trago apenas a minha reflexão diante dessa terra tão querida e amada, mas de uma pessoa que teve papel fundamental na minha evolução, tanto profissional quanto pessoal. Uma grande mulher que tornou-se referência diante do seu entusiasmo, mesmo em tempos difíceis, sendo a terra a sua cadeira, cadeira de estudos. Saiu e adentrou em terra capixaba, deveria ser terras capixabas, contando com entusiasmo o trocadilho com seu nome, que o L no meio do nome, para ela não tinha o som U, mas o de L, fazendo para ela seu nome ficar engraçado. Retornando para esse lugar, trouxe tudo que foi aprendido para compartilhar naquele mesmo solo. A terra faz referência a esse lugar, Presidente Jânio Quadros, terra acolhedora, onde tive o primeiro contato profissionalmente com a educação. A Larissa traz, acho que chegou alguém aqui, a Larissa traz aqui elementos da memória, né? Uma memória vivida. Larissa traz aqui elementos de outro território, e aí ela já traz aqui territorialidade, fronteira, né? Mapa, elementos fortes da geografia, né? E memória. Muita coisa que eu não entendi, né? Principalmente a questão quem era essa pessoa, se é a mãe, se é a avó, se é uma ancestral, não sei, né? Nem sei qual é o nome. Fiquei curiosa com o trocadilho da letra L e U, que aqui já pode ter também uma dose aqui, né? De leitura, de escrita e de entendimento, né? Da estrutura da língua, enfim. Muito potente também a experiência da professora. Aí a professora Beatriz, né? Olá,
Na imagem ao lado, encontra-se uma foto onde a câmera propositalmente foi focada num punhado de terra, que para mim representa uma longa história, em especial as minhas raízes e lembranças de infância, pois não se trata de uma terra qualquer, foi a terra onde cresci, pisando, sujando meus pés, brincando de casinha. Terra essa que meus pais plantaram os primeiros pés de árvores frutíferas, que hoje enriquece nossa alimentação, deixando nossa fruteira e a de nossos vizinhos mais coloridas. Olha quanta coisa também. Beatriz traz elementos singulares, subjetivos da sua memória, da sua infância, né? Ela traz elementos de termos, né? Árvores frutífera, ela traz alimento, né? Alimentação enriquecida, e aí a gente pode encaminhar aí para a nutrição, né? Elementos da nutrição, inclusive trazendo, né, se a gente fosse de fato preparar aqui uma ação pedagógica, né, um plano de estudo, saberes relacionados à questão da nutrição nesse momento com a Covid-19, ia dar também, né, render bons frutos, né. Sem contar, ela traz também a vizinhança, o avizinhar com o outro, né? O sentimento de pertença da terra também está muito forte aqui na experiência da professora Beatriz. O professor Renato traz: essa pequena amostra de terra significa muito, pois foi retirada de onde meus pais construíram quase toda a sua história. Mais uma carga muito grande aqui de história de vida, né? De pertença, sentimento de pertença, né? Então, assim, um foco muito grande aqui nas habilidades, nas competências, socioemocionais. Esqueci, gente, essa professora, acho que foi a Cristiane, ela não se identificou aqui, mas no e-mail tem. A Terra reúne muitas características essenciais para a vida. Essa pequena amostra me traz um significado importantíssimo, pois em alguns momentos ela contribuiu como terapia para alguns membros da minha família, plantando, regando, adubando, colhendo. Então, ela já traz aqui um outro elemento para a terra, que é o elemento terapêutico, né? É uma área da ciência também, que pode ser explorada aqui, né? A partir dessa experiência desse sensível. E aqui ela traz fortemente também como que acontece a vida no campo e como que é o plantar, como que é o adubar e como que é o colher, né? Então, uma riqueza aqui de elementos. Aqui tem a experiência da professora Elisângela, foi a primeira que eu recebi, e recebi ainda na sexta-feira. E foi a partir desse trabalho aqui da professora Elisângela que eu montei como que eu faria se eu tivesse com a turma de estudantes da EJA, né, jovens, adultos ou idosos, e como que eu partiria dessa experiência aqui da professora Elisângela. Então, como foi na sexta, e no final de semana eu dei uma parada de fato, né, eu não trabalhei, eu estava recebendo os filhos, e é o momento da faxina, e é o momento da feira, e é o momento da organização da vida da gente. Então, como a professora me mandou na sexta-feira mesmo, eu estruturei o trabalho. Contudo, é uma experiência muito ampla, e que a professora Elisângela trouxe elementos que outros também trouxeram. Tá? Então, vou mostrar aqui para vocês. Mas vamos lá, o que foi que a professora Elisângela colocou? Amor além da terra. Cuidar da terra é proteger a si mesma. A palavra cuidar tem um significado importante, porque cuidamos daquilo que amamos. A terra possui uma riqueza que não conseguimos calcular seu valor. Apenas conseguimos identificar sua propriedade. A terra produz, cria, alimenta e sustenta. Essa terra tem uma simbologia de amor, uma sensação de déjà vu. A professora Elisângela Araújo, tá? Aqui a foto que ela trouxe, uma foto da terra no lugar em que ela estava, né, em uma terra colhida e já colocada em outra superfície. Então, eu gostaria de agradecer imensamente a todos os professores que colaboraram com essa
com essa proposta, e foi a partir dela que nós conseguimos estruturar. Então, assim, eu me coloquei no lugar da professora, da EJA, né? Então, se eu fiz a experiência sensível, e se todos nós, né, discutimos, passamos aqui um momento dedicados a essa experiência sensível, o que é que eu faria? Né? Esse exercício aqui, inclusive, ele poderia ser feito aqui agora, no real, tá? Mas tem outros que não, tá certo? Então, aqui, por exemplo, a gente poderia ter feito essa leitura aqui, coletiva, e todos nós juntos iríamos compor esse quadro, né? Mas entendendo horário, entendendo movimento, tempo, eu preferi trazer um pouquinho mais cedo. Então, assim, vamos lá. E aí eu volto para aquelas 6 etapas do Júlio Furtado. A primeira etapa é o sentir. Estão lembrados? Então, toda aprendizagem parte de um significado contextual e emocional. Ou, né? Ou emocional. Contextual, emocional, que é o sentir. Então, primeiro, eu dei uma condição, eu ofereci uma vivência para os meus estudantes se conectarem com o contexto e com o sentimento. Qual foi o contexto? A Terra. Qual foi o sentimento? Aí todos vocês expressaram. Sentimento de memória, de lembrança, de pertencimento, de amor, de cuidado, de respeito, de vida, né? Pronto. Com isso, o que foi que nós... Vamos agora, assim, saber quais são os saberes que estão aí dentro e que esses saberes precisam ser ampliados. Eles precisam se tornar no campo do conhecimento científico, né? Então, apareceu aí cuidado, apareceu trabalho, apareceu luta, história de vida, nutrição, sobrevivência, amor, raiz, tanto raiz no sentido de raiz parte da planta, como raiz, né, de ancestralidade. Superação, déjà vu, um sentimento, né, de que aquele lugar é um termo que está ligado também, né, às questões do psicológico, do emocional, né, aquela sensação de que você já viveu aquilo, né, território, fronteira. Então aqui, gente, tá aqui todos os saberes que têm um significado para os nossos estudantes. E a nossa saída agora é trazer isso para o campo do conhecimento científico, tá? Então, se eu tenho aqui algum conteúdo para organizar a minha aula, os conteúdos estão aqui. Eu preciso agora conectar esses conteúdos seguindo aqueles passos do Júlio Furtado, né? Então, saímos do sentir, que foi a Terra, cada um trazendo as suas narrativas pessoais, tá? Deixa eu adiantar aqui o slide, peraí. Pronto. Bom, e aí vem o segundo processo do aprender, que é o perceber, certo? Bom, após contextualizar, foi isso que nós fizemos com a experiência do sensível, o educando precisa perceber as características específicas do que será estudado. Pronto. Se a turma toda apresentou aquele cenário amplo, que nós apresentamos anteriormente, a esse slide, a gente precisa agora definir com o grupo de estudantes na sala, né, o que é exatamente que nós vamos estudar. De tudo aquilo que está lá no slide anterior, nós temos Terra. O que a gente pode estudar da Terra? A Terra é um planeta, a Terra tem movimentos ao redor do Sol, ao redor dela mesma. A Terra tem uma estrutura, tem camadas. Essas camadas têm nomes científicos, a ciência já estudou sobre isso, né? A Terra tem ecossistemas. Olha quanta coisa a gente tem para estudar. Trabalho apareceu lá fortemente, né? E aqui eu já estou focada na experiência da professora Elisângela, tá? Se a gente está na sala de aula, a gente vai focar, né? Essas decisões, isso aqui é produzido coletivamente. Trabalho, do trabalho, o que a gente precisa estudar, né? Consumo, investimento, salário, as leis trabalhistas, trabalho no campo,
Tá? E eu estou trazendo, como eu peguei a experiência da professora Elisângela, o trabalho que ela está trazendo aqui é um trabalho que me reportou ao campo, mas na sala podia ter outra experiência que o trabalho me reporta, né, a outro espaço, poderia ser ao espaço urbano, então isso aí ia crescendo. A gente tem também a possibilidade para estudar alimento, né, e aí a gente ia estudar sobre macronutrientes, micronutrientes, matéria orgânica, matéria seca, cadeia alimentar, pirâmide alimentar, desconstruindo determinados conceitos que estão na pirâmide alimentar, inclusive, né, porque ela está posta, mas ela não é a verdade absoluta, ela já está sendo derrubada. Né? Por que os carboidratos precisam ficar na base? Ou seja, são os carboidratos que as pessoas precisam comer mais. E aquele tipo de carboidrato que a pirâmide traz, né? E depois ela traz muito forte também o cuidado. Que tipo de cuidado? O cuidado humanitário, cuidado planetário, mas poderia ser um cuidado pessoal, poderia ser um cuidado, né, mais específico. Então, é preciso discutir muito com a professora Elisângela ou com a minha turma toda para a gente saber que rumo que a gente vai. Zuma, você acha que aí tem condição da gente trabalhar uma aula apenas? Vocês acham que uma aula dá conta de uma riqueza dessa? Não dá. Isso aqui a gente vai organizar, né, a ação didática. Eu vou trabalhar quanto tempo com a terra? Eu vou trabalhar quanto tema? Quanto tempo com o tema trabalho? Quanto tempo com o tema alimento? Vai depender. Vai depender do interesse e da necessidade. De repente, falar do trabalho para os meus estudantes aqui foi muito rápido. Uma semana a gente deu conta, mas para aprender sobre movimentos da Terra e a estrutura da Terra e os ecossistemas, durou mais tempo. Né? Então, isso aqui pode ser um trabalho para um semestre, pode ser um trabalho para uma unidade, isso vai depender muito da turma que eu estou trabalhando. Zuma, e agora? Eu não vou olhar para o organizador curricular? Vou olhar. Então, quando eu estou falando aqui do planeta Terra, quais são as habilidades que estão postas lá no organizador curricular? De ciências, de geografia, né? De língua portuguesa. O que eu posso trazer para conectar com essa temática da Terra? Gente, eu não sei se eu estou me fazendo entender, por favor, tá? Vocês vão se colocando. Mas, quando a gente fala, né, de trazer o sentimento, de trazer o contexto do estudante aqui, e o perceber. Então, eu não posso fazer isso na minha casa. Eu tenho que fazer esse perceber com os meus estudantes, tá? Porque são eles que precisam perceber isso. Se isso aqui é importante, se esse saber sobre o planeta Terra, como a gente desenhou aqui, né, é ele quem vai aprender sobre isso. Isso é importante para ele, né? Por isso que a gente precisa planejar junto com os nossos estudantes, tá? Seguindo, vamos agora para o segundo ponto, né, do Júlio Furtado. E o segundo ponto que ele fala é o compreender, certo? É quando se dá a construção do conceito. O que é terra? O que é ecossistema? Né? O que é movimento da translação? O que é as camadas da Terra, né? Que nome, como é que se constrói? Então, ele precisa construir esse conceito, né? Que é o que garante a possibilidade de utilização do conhecimento em diversos contextos. E aí, nesse momento, né, que a gente vai parar aqui, por exemplo, com a terra, ou com o cuidado, ou com o alimento, seja lá onde você esteja, antes de você começar o trabalho, o estudante precisa fazer qual é a grande questão. Ele não vai fazer aqui a grande questão dos 4 temas, tá? Terra, trabalho, alimento e cuidado. A grande questão vai ser sobre o tema que vocês decidiram começar a estudar. Se vocês decidiram começar a estudar sobre Terra, né, naquela perspectiva da Terra, planeta Terra, movimentos da Terra em torno do Sol, em torno dela mesma, rotação, translação, né, as partes da Terra, as camadas da Terra, qual é a grande questão sobre a Terra?
essa grande questão é a pergunta que cada estudante precisa se fazer. Não somos nós que devemos fazer, são eles, porque a investigação tem que ser deles, a aprendizagem tem que ser deles, e eles precisam percorrer o caminho do interesse deles, porque enquanto for o meu interesse, porque eu sou a professora, pode não ser o interesse deles. Então, por isso que a gente precisa investir nesse tempo, que os estudantes precisam saber fazer a pergunta. Porque é a pergunta que move a aprendizagem, é a pergunta que move o mundo. Teve até uma propaganda muito bonita, né, sobre isso. É a pergunta que move a humanidade. Então, esses estudantes, nesse momento aqui do compreender, eles precisam fazer a grande questão deles. O que é que eu quero aprender da Terra? O que é que eu quero saber sobre a Terra? Qual é o que é que eu não sei que eu preciso? Então, eles precisam fazer essa pergunta para vocês, professores, para que vocês, professores, possam conduzir os processos para ele chegar nas outras fases, né? Então, vamos lá. Nós já estamos aqui na terceira, vamos entrar na quarta fase da aprendizagem, segundo o Júlio Furtado, que é o definir. Significa esclarecer um conceito. O aluno deve definir com suas palavras, de forma que o conceito lhe seja claro. Então, se ele mesmo lhe fez a pergunta, por que a Terra é redonda, por exemplo? Poderia ter sido a grande questão de um dos estudantes. Então, aquele estudante vai pesquisar, ou se outro estudante também teve interesse, por que a Terra é redonda, eles vão pesquisar sobre isso. E eles vão definir esse conceito, por que a Terra é redonda, para responder a pergunta que eles próprios levantaram. E aí, eles vão pesquisar. Cabe aqui o professor ajudá-los, né, a buscar responder a grande questão. Então, onde que eles vão pesquisar? Somos nós que devemos indicar os caminhos. Como que eles devem pesquisar? Somos nós que devemos também ajudá-los no como que eles vão estudar. Quando que eles vão estudar sobre isso? Né? Em que situação? Já que a vida deles é uma vida de trabalho e é uma vida... É na sala, no horário da aula. Então, a nossa aula não vai ser uma aula de explicativa, não sou eu que vou explicar. Eu vou dar as condições de, na aula, eles descobrirem, eles fazerem as investigações, tá? Quando que eles vão fazer isso, que é na aula, né? E com quem que eles vão fazer isso? Então, vocês vão precisar trazer convidados, outros professores de outras áreas, de outras escolas. Você vai trazer um agricultor da sua cidade, você vai trazer um professor de geografia, já que a sua área não é geografia, ou se você está precisando de um outro profissional, quem vai ajudá-los a responder essa grande questão, tá? Então, seria isso. Deixa eu ver aqui um comentário que apareceu rapidinho e eu não consegui ler. É o Reinaldo. Quem sonhou pela primeira vez com uma educação pública para todos, gratuita, laica e de qualidade? No Brasil, essa pessoa foi Anísio Teixeira, que além de imaginar, também concretizou essas ideias, sendo responsável pela transformação da educação brasileira no século XX. Anísio Teixeira defendia a criação de uma rede de ensino que fosse da educação infantil à universidade, entendesse e atendesse a todos, independentemente da raça, condição financeira ou credo, e olhasse para os interesses de todos esses estudantes. Verdade. Né? Então, quando ele cria a educação de tempo integral, a educação integral, né, e que ele também ampliou o tempo, né, exato, 125 anos, eu acordei e vi isso no meu WhatsApp, me lembrando disso, né, e de fato, e ali ele trouxe uma escola viva, né, que as pessoas aprendiam fazendo, né, com a mão na massa. Bacana, professor, bem lembrado. Vamos seguir aqui para o próximo procedimento, né, dentro dessa aprendizagem. Tá, e aqui o Furtado, já em 2008, na página 10, é um texto bem tranquilo para ler, ele diz o seguinte: aprender é fruto de esforço.
Esse esforço precisa ser a busca de uma solução, de uma resposta que nos satisfaça e nos reequilibre. Na medida em que nos preocupamos mais em dar respostas do que fazer perguntas, estaremos evitando que o aluno faça o necessário esforço para aprender. Eis o passaporte para a acomodação cognitiva. Dar a resposta é contar o final do filme. Poupa o sofrimento de vivenciar a angústia, de imaginar diferentes e possíveis situações, de exercitar o modelo de ensaio e erro. Enfim, poupa o aluno do exercício da aprendizagem significativa. Júlio Furtado, né? Então, gente, isso é muito sério. Aprender demanda esforço. Sem esforço, a gente não aprende. Né? Então, o esforço de você reservar o tempo, mesmo você cansado, você parar para estudar, você parar para você mesmo se desafiar, para você sempre estar todos os dias lhe fazendo uma grande questão. Né? Isso é um esforço e isso gera aprendizagem. Bom, estamos aqui no tempo do argumentar, dentro daquelas seis etapas da aprendizagem. Após definir, o aluno precisa relacionar logicamente vários conceitos, e isso ocorre através do texto falado, escrito, verbal e não verbal. Então, a argumentação, ela passa, né, por várias leituras, pelo contraditório, pelo desafio, né, pela dúvida, para que ele possa cada vez mais fundamentar sua argumentação até ele se sentir satisfeito. A produção da argumentação através de variadas linguagens. Então, está na hora, se ele pesquisou, que ele precisa escrever sobre, ele precisa anotar sobre, ele precisa, aí a gente precisa organizar o seminário para que haja, né, as conversas, as exposições, né, os momentos do debate, para que a argumentação ela se torne possível. E, por fim, o último passo, né, dessas etapas da aprendizagem, o transformar. O sexto e último passo da reconstrução do conhecimento é a transformação. O fim último da aprendizagem significativa é a intervenção na realidade. Bom, então, se ele conseguiu compreender todos os aspectos envolvidos a Terra enquanto um planeta, né, que abriga a vida humana, o que é possível fazer para a gente proteger a vida humana na Terra, para a gente proteger o planeta Terra? Pode ser um caminho, né? E aí começa o processo da mudança concreta na vida individual e na vida coletiva da comunidade. Então, jamais eu vou me descuidar, né, dessa minha conexão com esse planeta Terra, tá? Eu vou ter uma atenção, se eu sou um agricultor, né, e se eu quero plantar feijão, eu vou ter uma atenção muito maior com a lua, com o sol, com o movimento da Terra, né, e com toda essa lógica que tem. E aí a gente vai compreender cientificamente por que eu não devo plantar o milho no momento em que a lua aparece no sol. Isso é um saber dos agricultores, né? E aí a gente começa a mudar, a fazer diferente na minha vida, e esse meu lugar, individualmente, eu começo a influenciar a vida coletiva da minha comunidade. Olha que coisa bacana, né, gente? E aí, gente, essa experiência sensível e esses movimentos, né, como a gente fez aqui com vocês, né, que foi a experiência do sensível à Terra de Presidente Jânio Quadros, ele também nos traz movimentos transversais. Que momentos são esses? Que movimentos transversais são esses? O sentido e o significado dos conteúdos que a gente aprende na escola. Né? Então, tem sentido trabalhar a Terra nessa perspectiva, na perspectiva da experiência do outro, do sentimento do outro? Tem significado para o sujeito? Se tem, a gente vai continuar. Se não tem, a gente vai procurar outra forma, outra metodologia. Né? Pertencimento. Então, é possível aqui a gente trabalhar, né? Foi possível a gente fortalecer
esse sentimento que a gente tem com a nossa terra, sentimento de amor, sentimento de respeito, sentimento de cuidado com a nossa terra, que relação tem isso com a vida? E a territorialidade? Foi possível trabalhar esse conceito? Né? Isso foi transversal aqui para nós? Foi possível trabalhar ciência, conhecimento, cultura, dentro dessa perspectiva da experiência do sensível? Trabalhamos protagonismo? Né? O slide desconfigurou aqui, por isso essa separação de sílaba ficou meio que esquisita, tá, gente? Mas é a configuração do compartilhamento. Então, assim, colocamos o nosso estudante aqui no centro, quando a gente fez essa experiência com vocês. Trabalho, apareceu elementos aqui do trabalho, porque o jovem, o adulto, o idoso, geralmente a maioria deles, né, são trabalhadores. Por isso que eles estão, inclusive, né, característica do estudante da EJA, é o estudante trabalhador, tá? Deixa eu voltar aqui para o Meet e ver se vocês colocaram algo aqui que a gente vai mudar agora, né, para a organização dessa prática pedagógica que nós fizemos. Vamos ver aqui se temos alguma contribuição no chat antes de seguir. Paulo, bem lembrado, hoje comemoramos o aniversário de Anísio Teixeira. Baiano, educador, cientista, político, né? Ele foi autor do primeiro Plano Nacional de Educação do Brasil. Não sei se vocês sabem disso, né? Um educador de grande influência, né, para a nossa história de educação brasileira. Bom, alguém gostaria de falar sobre essa organização da prática pedagógica pela experiência do sensível? Eu vou seguir então, tá? Mas fiquem à vontade. Então, na organização da prática pedagógica, a gente deixa aqui alguns elementos como pontos de atenção. Quais são? Primeiro, processos próprios de aprendizagem. Os estudantes precisam construir esses seus próprios caminhos de aprendizagem, certo? E a nossa postura de professor é quem vai dizer muito sobre isso. Então, eu vou sair do lugar daquele que sabe tudo e que dá a aula, que ensina, né, que transmite para o estudante aquilo que eu sei e deixa que o estudante se coloque no lugar de quem aprende. E a gente só aprende quando a gente ocupa esse verdadeiro lugar. Eu não posso me esquecer disso. Outra coisa, ponto de atenção. Eleição dos conhecimentos relevantes a partir da observação e ou da experiência do sensível. São duas coisas diferentes. Eu estou aqui na convivência com os meus estudantes, no remoto ou no presencial, e eu estou observando interesses, certo? Então, assim, olha, eu abri o Meet com a minha turma lá, né, de jovens, e o interesse deles está para a questão de quê, Zuma? O que está rolando aí na cidade de vocês? Eu estou tão afastada, né, que eu não estou sabendo, assim, o que tem. Mas, assim, está rolando essa dança da pisadinha aí, né? Não tem uma dança da pisadinha? Então, porque a gente abre o Instagram e tem lá aquelas pessoas fazendo aqueles passinhos. Não é só de uma música, não, são vários, né? Então, assim, a dança, por exemplo, tá muito forte isso, tá? Então, eu tô observando isso. Então, vamos estudar esses ritmos. Vamos estudar a música, vamos estudar o som, vamos estudar o corpo, vamos ver esses movimentos, essas coreografias. Isso eu observei. Então, tá. Bom, eu estou observando que as pessoas da minha cidade, a depressão está muito grande, porque as pessoas não estão sabendo lidar com luto. A gente não está tendo uma boa relação com luto, né? Então, está tendo muito problema, isso está agravando, isso está deixando a comunidade preocupada. Então, eu observei isso, então isso é um fato, isso é relevante, isso precisa vir para a roda da sala, isso precisa vir para a nossa aula. Ou da experiência sensível. Experiência sensível é aquilo que você organiza
e pede para que eles vivenciem. Pode ser do trabalho, pode ser da sombra, pode ser da luz, pode ser da água, pode ser da convivência coletiva, enfim, tá? Pode ser um estudo de caso, né? E vocês buscam, retira isso, né? Agora, a gente precisa ter essa sensibilidade, porque a gente precisa tocar no outro. A gente precisa trazer o nosso aluno, nosso estudante, a partir dessa sensibilidade. As diversidades dos sujeitos aprendizes. Então, conhecer profundamente, não é rasamente, não. Conhecer profundamente quem é o meu estudante é também muito importante. Então, não basta eu saber que ele trabalha na oficina de bicicleta. Eu quero saber por que ele trabalha na oficina, como que ele chegou ali, o que é que ele faz, né? O que é que ele sabe, o que é que aquela oficina tem ensinado para ele de positivo e de negativo. Então, assim, é entender e é conhecer esse nosso sujeito, para saber, né, a sua cultura, as suas emoções, as suas necessidades, as suas dores, as suas alegrias, né? E outra coisa, esses aprendizes, eles têm características únicas. Como que eles aprendem? Tem uns que aprendem ouvindo, tem outros que aprendem escrevendo, tem outros que aprendem fazendo, tem outros que aprendem de diferentes maneiras. Então, eu não posso simplesmente, né, achar que todo mundo é igual e que uma aula só vai resolver para todo mundo. Eu faço uma aula e todo mundo aprende. Não é assim. Se fosse assim, nós não estávamos no problema, com o problema tão grande como nós estamos. Bahia, o primeiro da lista em índice de analfabetismo. Outro ponto de atenção, organização dos espaços e tempos dos interessados nos processos de aprendizagem. Organizar espaço, se eu estou na minha sala de aula, eu tenho que organizar a minha sala, o modelo dela, a disposição das carteiras, a disposição dos materiais, tem que estar de acordo com aquilo que eu estou fazendo. A mesma coisa é o tempo. Se eu tenho 100 minutos de aula, eu organizo uma atividade para 100 minutos. Se eu só tenho 20 minutos, eu organizo para 20. Se eu tenho 40, eu organizo para 40. Então, isso é planejamento. Não posso fazer as coisas de qualquer forma. Eu tenho que planejar, tá? Conexão com a realidade cotidiana. Pedagogias próprias. Pedagogias próprias. Ou seja, pedagogia está no plural, significa que tem mais de uma. Então, eu preciso conhecer quais as pedagogias, quais as teorias que existem para que eu possa escolher. Eu não posso escolher se eu não conheço. Ou eu não posso escolher porque eu sempre fiz assim, porque eu aprendi assim, então eu vou fazer assim. Ah, eu ouvi porque Zuma falou. Não adianta trabalhar com a experiência do sensível sem você fazer leituras sobre o que é a experiência, o que é o sensível, quem fala sobre isso, a filosofia, é a psicologia, é a antropologia, o que eu vou ler sobre isso, tá? E aí, se você não fizer isso antes, não dá certo você fazer a experiência do sensível só porque Zuma falou. A gente precisa compreender, certo? E ou projetos de trabalho. Projetos de trabalho, é o Hernandes, né? Não dá conta de eu falar aqui para vocês, mas uma coisa eu posso falar. Trabalhar com a organização do trabalho pedagógico por projeto não é simplesmente você fazer um projeto. Ah, eu vou fazer outro projeto, eu vou trabalhar o tema terra é comum para todo mundo, não preciso nem perguntar, e ali eu vou dar um nome, né? Eu mesmo vou dizer qual é a justificativa, por que eu quero trabalhar, eu mesmo vou dizer o que é que eu vou trabalhar, isso não é trabalhar para o projeto, ok? Isso não é trabalhar para o projeto. Trabalhar com o projeto é você ter atenção ao estudante enquanto protagonista dessa ação, tá bom? Bom, vamos avançar, já estou chegando no horário e já estou caminhando também para o encerramento, tá? E aqui ainda, política de currículo no contexto da EPEJAI, na EJA, faz-se imprescindível o reconhecimento dos saberes e fazeres que são construídos no tempo da juventude e da vida adulta, as experiências e vivências de trabalho, e ainda de sobrevivência desses sujeitos, nas cidades e nos campos, tá? Só resumindo aqui também. Chegamos ao final,
né? Trouxe aqui Paulo Freire para encerrar. Trouxe Paulo Freire por conta, né, de que é um pesquisador, né, de raiz nessa área, né, para essa modalidade. Mas se eu tivesse lembrado do aniversário de Anísio Teixeira, eu teria trazido também Anísio Teixeira para encerrar essa manhã aqui com vocês. Mas aí o Paulo Freire, em Pedagogia da Autonomia, escreve: não haveria criatividade sem a curiosidade que nos move e que nos põe pacientemente impacientes diante do mundo que não fizemos, acrescentando a ele algo que fazemos. Olha que belezura, né? Então, gente, fica aí agora o nosso abraço, né? Mais uma vez, um abraço virtual, mas de muita gratidão por vocês terem me escutado até aqui. E estamos aqui abertos para o diálogo, o debate no chat ou abrindo microfones e câmeras de vocês. Fiquem à vontade. A Najara Amorim diz o seguinte: caminhos significativos para a construção dos reconhecimentos. O que nos resta agora é promover esse movimento a partir de cada componente curricular de modo interdisciplinar, partindo dos temas geradores oriundos das realidades vivenciadas. Najara, eu estou profundamente emocionada com o que você traz, porque eu acho que você conseguiu sintetizar lindamente a nossa intenção de trabalho aqui nessa manhã, certo? Muito obrigada, gratidão mesmo. Sua síntese foi aqui perfeita. Gente, alguma pergunta? Estou à disposição. Eu mesmo posso fazer uma. Isso é fácil de fazer? Vou responder também. Não é fácil. Mas também não é impossível. Certo? Basta desejar profundo. Assim já diz o Raul Seixas, né? Desejar profundo. Quando a gente deseja profundo, nós somos capazes de sacudir o mundo. Então, eu creio que vocês, professores e professoras de Presidente Jânio Quadros, vão conseguir também, né, escrever uma linda história a partir dessa nossa conversa hoje aqui, tá bom? É isso, gente. Estou à disposição de vocês. Deixa eu olhar aqui, mais um chat. Zuma, gratidão pelas contribuições. Eu que sou grata, amiga. Obrigada a vocês todos. Obrigada aos professores e professoras que participaram. Se vocês não tivessem participado, nós não teríamos feito, né, essa exposição. E foi muito bacana ter contado aí com a experiência sensível de vocês, tá bom? Bom, então a gente se despede aqui, já que não temos perguntas. Gostaria de dizer mais uma vez que eu estou à disposição, o grupo permanece lá, não sei se todos vocês estão por lá no grupo, se não tiver, me avisa, ou através de um colega, né, que esteja lá no grupo, me avisem, eu estou à disposição de vocês, sempre que precisar, tá bom? Então, a gente se despede aqui. A Viviane, obrigada, Zuma, ótimas contribuições, era preciso uma formação para, de fato, entender a EJA, agora é PEJAI, como se deveria. A Escola Paulo Freire, momento ímpar, cada estudo contigo só contribui para a minha formação, que bom. Esse é o nosso desejo, né? Como rever a gravação, eu vou esperar o MIT me devolver, porque ela passa por esse processo, né? Ele vai me devolver, demora um pouquinho, eu coloco no YouTube para gerar um link, e esse link eu mando para vocês, certo?
vou parar a gravação por aqui, porque a gente já terminou. E aí eu coloco lá no grupo, tá certo?